Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Com Fé Venceremos aqui na TV Evangelizar e eu gostaria de saudar a todos, amigos, amigas, o senhor e a senhora que estão acompanhando esse programa e que semanalmente rezam conosco, meditam conosco, fazem a sua reflexão pessoal também. A você que faz parte dessa grande família, Evangelizar é Preciso, que você possa sempre acompanhar, colaborar na medida do possível para que nós possamos chegar a muitos e muitos lares, tantos e tantos corações. Nós estamos neste mês de junho. O mês de junho é todo dedicado ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós precisamos também saudar todas as pastorais de maneira carinhosa e especial ao apostolado da oração, que se reúne todos os meses para dedicar o seu carinho e buscar também, através da oração e da vivência, esta aproximação com o coração de Jesus. Sendo assim, eu gostaria de refletir um pouquinho nesse dia com vocês sobre as referências que nós temos na nossa vida. Quando Jesus fala sobre o seu coração, ele convida para esta aproximação e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, precisamos ir nos assemelhando, vamos nos tornando parecidos. Nesse mês de junho, nós temos esta referência do coração de Jesus. Ao longo de todo esse ano, nós temos como igreja a referência de São José, um ano todo dedicado a São José. E é sobre São José que eu gostaria de detalhar um pouquinho mais, porque São José, ele deve ser uma referência para todo esposo, para todo homem. O padre Zezinho, inclusive, tem uma canção que fala que tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José e os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Tudo podia ser melhor se nós não vivêssemos aquele único momento do encontro com Jesus na manjedoura, naquele momento do Natal como uma celebração apenas. Mas se o Natal fosse como que todos os dias, nesta oportunidade que nós temos de viver cada momento da nossa vida. Que bonito seria se as mães se espelhassem em Maria, essa jovem mulher que doou-se para um projeto de Deus, muitas vezes não entendendo, mas perseverando. Tudo podia ser melhor se os homens fossem mais parecidos com São José, esse homem justo e santo. E a palavra de Deus o define assim: não ouvimos a voz de São José. Durante toda a Bíblia, não vemos nenhum relato em que José fala. É um homem do silêncio. É um homem justo. É um homem que está à frente defendendo a Sagrada Família de Nazaré, porque ele também tinha um projeto de vida. E apesar da sua idade um pouco mais avançada, um pouco mais de idade do que Maria, ele teve muito mais conflitos interiores nesta aceitação do projeto de Deus, até o momento em que ele ouve a voz do anjo que diz que ele não precisa ter medo, porque tudo aquilo ali faz parte de um projeto de Deus. E trazendo para a nossa vida, naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos visualizar, nós buscamos também a nossa referência no nosso pai e na nossa mãe. Às vezes nos irmãos mais velhos. Mas aí eu me pergunto, que tipo de referência são os pais para os filhos no mundo atual? Que tipo de referência são os pais que terceirizam a educação do filho, da filha? Que tipo de referência são os pais
que terceirizam o cuidado dos filhos, tendo a coragem de dizer às escolinhas: o que nós vamos fazer agora com os nossos filhos em tempo de pandemia? O que nós vamos fazer com os nossos filhos num feriado? Pai e mãe, não esqueçam, vocês são referenciais para os seus filhos. Assim como nós buscamos o referencial no transcendente, onde nós precisamos ser e buscar mais o exemplo de São José, o exemplo de Nossa Senhora, onde nós precisamos assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus, mas aquilo que está próximo de nós, nós não podemos esquecer também. Você pai, você mãe, você precisa ser essa referência para os filhos. E você vai dizer, sim, de fato, nós estamos com uma crise de referenciais. E aí eu gostaria de compartilhar também com vocês um texto que é retirado de um livro da escritora Vera Cristina. O livro se chama Quando a Vida Dói. É um livro que eu estou lendo também com os amigos que são inscritos no meu canal de evangelização. Então toda semana a gente lê um pouquinho desse livro. E eu gostaria de trazer algo que a gente leu nessa semana que se passou, para que você também possa usufruir desse conhecimento, dessa riqueza, desse texto, desse livro. Ele é um livro muito simples, fácil de ser entendido, e eu gostaria de trazer para a reflexão de hoje apenas um pequeno parágrafo, apenas algumas citações, para que nós possamos vencer algumas realidades do passado e reconstruir a nossa vida, até mesmo naqueles momentos mais difíceis. E eu creio que a gente esteja vivendo esse tempo difícil, tempo de pandemia, um tempo de crises, de referência, onde muitas vezes confundimos as coisas. Então vem comigo, vamos acompanhar esse ensinamento para que a nossa meditação, a nossa reflexão também seja enriquecida. O livro vai dizer assim: reconstruir é sempre possível, não sobre os escombros, negando-os como se não existissem, varrendo a dor e o sofrimento para debaixo de algum tapete. Ao contrário, é preciso aceitar a destruição para poder, a partir dela, encontrar matéria-prima para uma reconstrução. Chega o momento em que é preciso olhar o que restou e ali vislumbrar a vida possível. Fazer as pazes com o passado para poder seguir em frente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos quase como que um hábito, e esse é um hábito negativo que nós temos, de achar que a partir do momento que alguma coisa foi destruída, ela deixa de existir. A história nos mostra que sempre é possível recomeçar, não escondendo os escombros, mas limpando os escombros, fazendo essa seleção. Assim como nós habitualmente temos por hábito a reciclagem do lixo, a separação do lixo, porque a partir dessa seleção, aquilo que é possível pode ser reaproveitado, algo novo pode surgir a partir dali. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque nós nos prendemos a um passado de destruição, a um passado de brigas e de desentendimentos, e acabamos pautando a nossa vida presente e futura nesta destruição, como que vivendo sobre escombros. Ah, porque eu sou muito pecador, então eu não sou merecedor de participar da igreja, da Eucaristia. Ah, porque o meu passado me condena, é que eu não busco mais essa semelhança com São José, eu não busco essa semelhança com o coração de Jesus, porque a minha vida já está perdida.
Nos sentamos sobre escombros. Eu não consigo ir para frente, eu não consigo evoluir, porque o meu referencial de pai e de mãe foram muito fracos na minha vida e eu me criei como que sozinho. Cuidado com esses coitadismos. Cuidado quando nós nos colocamos em cima de reclamações, em cima de coisas ruins. Olha o que nós aprendemos com esse texto. Reconstruir é sempre possível, mas não sobre os escombros. Não podemos olhar para o nosso passado e sentar em cima desses escombros. Nós precisamos fazer essa limpeza, essa seleção. O que eu posso aproveitar daí? E o resto é lixo, o resto deve ser colocado para o lado. E aí fazer uma nova construção. A nossa vida não é terra onde não produz mais fruto nenhum. Não é terra seca, não é deserto. A nossa vida sempre é uma possibilidade de produzir algo. Quem sabe não no 100%, mas a palavra de Deus vai dizer, nesta terra boa, uns vão produzir 30, outros 60 e outros 100 por um. Quem sabe hoje a gente não consiga mais produzir 100 ou até 60, mas vamos tentar produzir então esses 30 que também estão ao nosso alcance. Reconstrua. Se o seu pai e a sua mãe não foram referenciais para você, seja você para os seus filhos. Quebre essa corrente negativa. Seja você o diferencial. E se os seus pais reconheceram também os erros cometidos, perdoe estes erros. É sempre tempo de recomeçar. Não podemos negar os escombros. Não podemos negar as dores. Não podemos negar as falhas cometidas. Porque negar seria como que varrer a sujeira para debaixo de um tapete. E nós não podemos fazer isso. Chega de varrer as coisinhas para baixo do tapete. Chega de tentar esconder um pouquinho da nossa vida. Limpe tudo e veja o que pode ser aproveitado. Fazer as pazes com o passado para poder seguir em frente. Se nós não fizermos as pazes com o passado, estaremos atrelados a ele e não vamos conseguir evoluir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você que está acompanhando esse programa nesse momento, estamos muitas vezes vivendo crises nesses referenciais que buscamos. Às vezes nos sentimos culpados de muitas coisas e não conseguimos buscar essa verdadeira paz interior, não conseguimos evoluir espiritualmente. Então olhe mais para Jesus. Olhe mais para São José. Olhe mais para Nossa Senhora. Olhe mais para o santo de sua devoção. Veja o que ele fez para ser um pouquinho mais santo. Deixe de buscar o seu referencial nas pessoas quando elas não são para você. Se elas são, ótimo. Mas se elas não são, apegue-se mais a São José, você que é homem. Aproveite esse ano dedicado a São José, olhe mais para São José. Você, mulher, olhe mais para Nossa Senhora. Vamos buscar esse referencial que verdadeiramente nos aponta o caminho para estarmos mais perto de Jesus. Muito obrigado a você que está acompanhando e acompanhou esse programa até aqui. Obrigado a você que evangeliza conosco, você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Continue conosco, continue rezando e até o próximo programa.